Olá, meu nome é Renato Felizola. Eu vou mostrar para vocês aqui como instalar o Fedora 15. O Fedora já foi dado boot, tá? O DVD do Fedora já está no computador e a gente deu boot por ele. Então vamos colocar aqui a opção Install a New System. Ele vai carregar a imagem do Linux. Vamos aguardar um pouco. Ele identifica alguns dispositivos, tá? Monta alguns dispositivos também. E agora ele checa a parte do hardware para inicializar. Detectou o hardware e a gente vem para essa telinha aqui, onde ele pergunta se você quer testar a mídia do DVD, tá? Tem a opção de OK para ele testar a mídia e a opção de skip para a gente pular esse teste. Então a gente vai pular esse teste levando em consideração que o DVD já está tudo ok, que a gente não tem nenhum problema com ele. Vamos dar um enter no skip. Pronto, a nossa primeira tela, ele pergunta qual a linguagem da instalação que a gente vai utilizar, tá? Vou colocar aqui o inglês mesmo, deixar em inglês. Próxima tela ele pergunta que tipo de teclado a gente vai utilizar. No meu caso eu utilizo o Brazilian ABNT2. Vou selecionar aqui e vou dar um Next. Nessa tela a gente vai configurar os dispositivos, tá? A gente pode deixar mesmo Basic Storage Device. Vamos dar um Next. Ele vai examinar os dispositivos de armazenamento. E aqui, ó, ele identificou que o dispositivo de armazenamento é um ATA VBox com 4 GB de RAM, tá? Isso aqui a gente está utilizando uma máquina virtual, a gente está utilizando o VirtualBox. Por isso que ele aparece essa mensagem aqui. E a gente vai dizer que a gente vai utilizar mesmo esse hardware aí, tá? Yes, discard and data. Ele já pergunta aqui o nome do computador. Vou colocar aqui o hostname e a gente dá um next. Ele pergunta a nossa localização, tá? Eu estou aqui em Recife. A gente vai marcar aqui, vou marcar aqui Recife e vou desmarcar a opção de utilizar clock UTC, tá? A gente não vai utilizar esse protocolo. A solicitação da senha. Vou colocar aqui a senha que eu quero para o meu servidor. Interessante que a nossa senha não seja tão pequena, para a gente dar uma segurança maior aí ao servidor. Coloquei a senha, vou dar um next. E aqui ele pergunta qual o tipo da instalação que a gente vai fazer. Eu vou utilizar vou clicar aqui em Create Custom Layout para eu mesmo vou fazer as partições, tá? Eu mesmo vou criar as partições que eu quero fazer no Linux. Vou dar um next. Ele identificou aqui, ó, que tem livre, tá? 4095 megabytes. Então a gente vai criar uma partição, pode ser uma standard partition. Vou criar aqui. E a primeira partição que eu vou criar é a partição da swap, tá? Vou colocar aqui que a gente tem 512 de memória para swap. É indicado que a gente coloque sempre o dobro da quantidade de memória que a gente tem em disco, tá? Eu vou colocar aqui 512, levando em consideração que eu estou trabalhando com Linux com apenas 256 MB de memória RAM. Então vou dar um OK aqui. Só lembrando que a swap é uma memória virtual, tá? A gente vai clicar no que está livre. Vou criar aqui outra partição. Vou criar uma partição /tmp, que
que é interessante também a gente ter essa partição /tmp para que os nossos arquivos temporários não fiquem na mesma partição da partição raiz, tá? Então eu vou criar aqui com 200 MB só essa partição tmp, vou dar um OK. Vou criar agora uma outra partição que vai ser o /cache. Esse /cache aqui vai ser a minha partição que vai estar pré-configurada no Squid, tá? Eu vou ter um servidor proxy e é nesse /cache que vai fazer o webcache, tá? Então eu vou deixar aí mesmo 500 MB para ele. E o que restou, vou criar outra partição. Vai ser a minha partição raiz, tá? E eu vou dizer aqui a ele que associe ao máximo que sobrou, tá? Ou seja, eu vou ter uma partição barra aí com 2.8 GB, mais ou menos isso. Vamos dar um OK aqui e vamos avançar. Aqui a gente pode formatar o MS-DOS, que é o Partition Table. Dá um formate. E aqui ele pergunta se a gente realmente quer gravar essas partições que a gente criou no disco. Então a gente pode vir aqui, Write Change to Disk. Vou clicar aqui. Ele começa a criar as partições /dev sda1, /dev sda2, a /dev /sda3 e a sda4 e mais sda5, tá? Criou a swap. A gente vai deixar aqui marcado que é a instalação de um bootloader. Vamos dar o next aqui. Como a gente vai utilizar um servidor apenas em modo texto, então eu não vou marcar essa opção de Graphical Desktop, tá? Vou colocar aqui Minimal. Interessante que a gente deixe marcado a instalação do repositório e a gente vai customizar, vai marcar aqui, ó, Customize Now, vai customizar essa instalação, tá? Vou dar um Next aqui. Em Desktop Environments, a gente não vai selecionar nada, não vai selecionar nada em Application, nada em desenvolvimento e nada em servidores, tá? Servers não vai marcar nada. Na opção Base Systems, é interessante que a gente deixe marcado Administration Tools e o System Tools, que futuramente a gente vai poderá utilizar algumas dessas ferramentas. Onde tem Languages, a gente pode deixar aqui, vou deixar aqui o Brazilian, deixar aqui o suporte em português e o suporte em inglês, tá? Vou dar um Next. Ele vai checar as dependências desses pacotes aí que foram selecionados. E aí ele já começa a instalação, o processo de instalação do Fedora 15. É interessante lembrar que o Fedora 15, a sua estrutura é baseada na distribuição Red Hat, tá? A gente pode ver aí, ó, ele já começa a instalar os pacotes. Ele diz aqui, ó, que essa minha instalação vai ter 462 pacotes. Essa é uma instalação bem pequena, bem resumida, pois a gente só instalou alguns pacotes juntamente do ambiente apenas em modo texto, tá? Então vamos agora aguardar aí, é só aguardar a instalação do Fedora. Pronto, a instalação do Fedora terminou. Ele vai fazer alguns ajustes finais. Vai instalar agora o bootloader. Por padrão ele instala o Grub, tá? Como um bootloader default. Pronto, a instalação do Fedora foi concluída. A gente só precisa agora reiniciar. Vamos dar um reboot aqui na máquina.
Guardar um pouco aí a inicialização. A gente pode ver aí que o Fedora já foi instalado. Por padrão, ele starta já alguns serviços, né? São chamados daemons. Vamos aguardar aí. Pronto, o Fedora foi instalado. Ele já está fazendo aqui a solicitação do login. Vamos entrar aqui com o usuário root, que é o administrador do sistema. Vamos colocar aqui a senha que eu configurei. Loguei e o Fedora 15 já está instalado e já está pronto para ser utilizado. Pronto, é isso. Já está funcionando. Obrigado aí pela atenção. Mais configurações do Linux você encontra em www.renatofilizola.com. Obrigado.